Irmãos, constantemente, as pessoas às vezes chegam para nós, pastores, e perguntam assim: qual tradução é a melhor da Bíblia? Né? E aí, essa pergunta ela tem que ser respondida com melhor para quê? E melhor para quem? Porque quando você faz uma tradução bíblica, o que acontece é que você tem um objetivo. E esse objetivo, ele pode ser, por exemplo, comunicar a palavra com clareza dentro de uma cultura. Esse objetivo pode ser representar com a maior fidelidade possível as palavras dos manuscritos originais. E esses objetivos, eles podem orientar opções que são feitas por um lado ou por outro. Por exemplo, nós aqui na igreja usamos a tradução NAA. Eu gosto muito dessa tradução, NAA. Ela é uma tradução que tem um equilíbrio dessa clareza com essa fidelidade, pendendo mais para esse lado de se preocupar com a fidelidade da representação do texto original. Mas coloque a NAA nas mãos de uma criança que está sendo alfabetizada. E ela terá vários problemas para entender aquela tradução. Está vermelho aqui. Vermelho é ruim, né? Pois é. Vou pegar o outro microfone aqui então. Se você puder me socorrer, Gleison, eu agradeço. Vamos lá então, irmãos. Recuperando onde eu estava. Se você colocar uma NAA nas mãos de uma criança que está sendo alfabetizada, ela vai ter graves problemas para entender o que aquela tradução está falando. Nós então, para julgarmos a tradução como boa, devemos compreendê-la dentro do seu contexto, dentro das suas opções, dentro das suas intenções. E aí, por isso, hoje, nós fizemos uma coisa aqui na igreja para nos ajudar na compreensão do nosso sermão. Só um minuto que o chefe vai me ajudar aqui, nós estamos tudo em casa, então não tem problema. Eu falei que era a bateria, tá vendo? Não é não? Irmãos, enfim, nós fizemos um exercício diferente aqui nessa manhã, que é o seguinte: você vai encontrar no seu folheto o trecho da Bíblia que vai ser pregado. Se você quiser abrir sua Bíblia também, Deuteronômio 30, você pode abri-la. Mas você vai encontrar aí dentro do seu folheto litúrgico uma tradução. Essa tradução, no entanto, ela foi feita aqui para ajudar vocês a terem percepções que remetem a construções poéticas e literárias que estão no texto original. Calma aí que eu não posso ficar sem cinto aqui. Estou de volta online? Ainda não? Som. Opa, voltei. Muito bem, irmãos. Então, vocês têm aí essa tradução. Essa tradução, ela vai trazer para vocês uma compreensão de características poéticas que existem ali no texto original. E vocês vão entender isso melhor à medida que nós corrermos nessa mensagem hoje. E eu fiz isso para que ficasse mais fácil de você acompanhar tudo que nós vamos discutir sobre esse texto nessa manhã e tudo que nós vamos preparar o nosso coração para receber do Senhor diante da verdade dele que é revelada nas Escrituras. Por isso você tem essa cópia aí nas suas mãos. Irmãos, deixa eu, então, já que você já está com a sua Bíblia aberta aí, né, ou com a cópia do texto nas suas mãos, deixa eu dizer algo para vocês. Hoje, né, eu tenho 34 anos.
E eu me lembro que, antes dos meus 5 anos de idade, eu tinha um grande objetivo na minha vida, que era encher uma mão. Eu fiz 1, não encheu ainda, 2 anos, ainda não, 3, ainda não, até o dia que eu fiz 5 anos, enchi uma mão. Eu me lembro de celebrar esse aniversário de 5 anos pensando isso, nossa, tenho uma mão cheia, quantas mãos já foram enchidas, desde então. O tempo, meus irmãos, ele não para de passar, o tempo, ele é implacável, e uma das grandes angústias que nós temos nessa vida, está relacionada com a efemeridade das nossas realizações. Pense comigo, assim que você conquista o emprego dos seus sonhos, o emprego que você tanto se aplicou, e você começa a trabalhar, você está também um dia mais perto ou da sua demissão, ou da sua aposentadoria. Assim que você diz sim no altar, com aquela pessoa que você tanto ama, que você tanto deseja, e finalmente vocês estão ali e dizem sim, vocês têm um dia a menos para que vocês vivam juntos. Assim que nós finalmente chegamos no momento precioso em que carregamos os nossos filhos tão esperados, tão desejados, tão abençoados nos nossos braços, ele está um dia, ou ela está um dia, mais perto de deixar a nossa casa, de deixar o nosso lar. Todas as coisas que nós desejamos e todas as coisas que nós nos dedicamos a conquistar, assim que tocadas nessa vida, parecem escapar por entre os nossos dedos. Esses objetos de desejo que eu acabei de citar para vocês, comuns a nós, eles são importantes, mas eles são apenas sombras e exemplos de uma realidade maior que eu quero que você compreenda aqui nessa manhã. A realidade que a própria vida escapa por entre os nossos dedos. A própria vida escapa pelas nossas mãos. A condição do tempo e da morte nos garante a perda de tudo aquilo que nós temos e de tudo aquilo que nós conquistamos. E isso é um problema. Mas muitas vezes, diante da nossa impotência de resolver esse problema, nós escolhemos viver a nossa vida, escolhemos caminhar pelos nossos dias, ignorando essas verdades. Não pensamos sobre o fim, não pensamos sobre a perda, não pensamos sobre a morte. Nós evitamos contemplar essa verdade que insiste em ser impressa no nosso caminho e agimos como se as coisas nunca fossem terminar, até que elas nos sejam tiradas. E diante dessa nossa incapacidade de preservar aquilo que nós amamos, surge uma grande pergunta a nós, que é como nós podemos encontrar esperança em um mundo onde a vida está escorrendo por entre as nossas mãos. E a passagem que nós vamos ler hoje, ela nos ajuda a responder essa angústia, ao nos apontar para uma realidade que nós podemos tocar, mas não será tirada de nós. E assim, nós vamos ler esse texto de Deuteronômio 30, 1 a 10. Escutem o que a palavra do Senhor nos diz. Quando todas essas palavras vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e as fizeres retornar ao teu coração entre todas as nações, para onde Yahweh teu Deus te tiver expulsado, então retornarás para Yahweh teu Deus, e darás ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o coração e com toda a tua alma. Yahweh teu Deus te retornará do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e retornará a reunir-te de todos os povos entre os quais Yahweh, o teu Deus, te tiver espalhado, ainda
que o teu banido esteja na extremidade dos céus. De lá, Yahweh, teu Deus, te reunirá, e de lá te tomará. E Yahweh, teu Deus, te fará entrar na terra que teus pais possuíram, e tu a possuirás. Ele te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Yahweh, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares a Yahweh, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Yahweh, teu Deus, porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que te odeiam e te perseguiram. E tu retornarás e ouvirás a voz de Yahweh e cumprirás todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. Yahweh, teu Deus, te fará abundar em toda a obra da tua mão, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para o bem. Porque Yahweh retornará a alegrar-se em ti, para o bem, como se alegrou sobre os seus pais. Porque darás ouvidos à voz de Yahweh teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, o que está escrito neste livro da lei, porque retornarás a Yahweh teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça que o Senhor fale com você nessa manhã, que Ele ministre ao seu coração. Nós estamos aqui porque queremos ouvir o Senhor, precisamos ouvir a Tua palavra. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti, Pai, reconhecendo que a Tua palavra é tão gloriosa, tão alta, tão profunda, tão abençoadora, tão transformadora. E hoje, nós precisamos ouvir as proclamações do Cristo à igreja. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos que o Senhor nos desperte do nosso sono. Nós precisamos que o Senhor nos atraia à Tua presença. E eu peço ao Senhor que use a minha vida com graça e fidelidade para ministrar a Tua palavra aos meus irmãos. Eu clamo a Ti, Pai, que o nosso coração seja ajustado pelo Teu Espírito, para que nós possamos receber a Tua palavra e ela possa trazer frutos sinceros, verdadeiros, transformadores para a nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós entendermos essa passagem que nós acabamos de ler, nós precisamos retornar um pouco ao contexto dela. Se você está fazendo a sua jornada devocional aqui com a igreja, você chegou agora nesse capítulo sabendo de tudo aquilo que aconteceu antes disso. E as palavras que nós lemos aqui são as palavras de Deus ao seu povo por meio de Moisés. E nos capítulos anteriores a esse, eles começaram a ouvir sobre dois caminhos: o caminho da obediência e da vida, e o caminho da desobediência e da morte. E enquanto o povo está aqui agora em Deuteronômio, se aproximando, e se aproximando, e se aproximando de finalmente receberem as promessas, a promessa da terra, Deus está em Deuteronômio renovando a sua aliança com aquele povo. Lembre-se que nós não estamos falando mais da geração que saiu do Egito. Já estamos em outra geração. E Deus dá a essa geração estes exercícios de renovação da aliança. E Deuteronômio é parte dessa renovação, na medida que Deuteronômio está construído na sua estrutura como um documento pactual. E a passagem que nós lemos hoje, ela está em uma seção, em um bloco do livro, que nós esperamos encontrar em um documento pactual. Qual é essa seção?
É a seção que nós chamamos de as sanções do pacto. As sanções são penalidades ou restrições. Ou seja, este bloco, e se você tivesse lido os capítulos 28 e 29, você entenderia isso com muito maior clareza. Este bloco fala das consequências de se quebrar a lei de Deus. Diante de uma realidade, então, aterrorizante, que é a realidade concretizada pela desobediência, a realidade que você vai encontrar logo nos capítulos anteriores, onde há sangue, onde há sofrimento, onde há morte. Diante dessa realidade terrível, concretizada pela desobediência, o povo de Deus é confrontado com uma notícia ainda pior do que a descrição da desobediência. E qual é essa notícia pior? E se você ler o capítulo 28 e 29, você vai saber que é difícil pensar em coisa pior. Mas qual é essa notícia tão ruim assim? Pior do que a descrição da desobediência é a notícia de que eles desobedecerão. É a notícia de que aquela realidade terrível viria sobre eles. O povo que deveria estar cheio de alegria e de expectativa com o aproximar-se da terra da promessa, é assombrado agora pela notícia terrível de que eles vão quebrar a aliança. Isso fica tão claro quando nós olhamos, por exemplo, para Deuteronômio 29, no versículo 4, onde Moisés está descrevendo aquele povo, e ele o faz dessa forma, dizendo: mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. O povo de Deus é um povo rebelde. E a sua rebeldia e a sua desobediência os fará perder aquilo que eles ainda nem tinham recebido. Veja se não há aqui uma verdade que alcança nossas vidas em algumas dimensões, para que você imagine a frustração desses corações que aguardam algo com tanta expectativa, mas que sabem que irão perder aquilo que eles receberão. É exatamente por essa verdade de que as coisas que desejamos serão perdidas, que nós evitamos pensar sobre isso. Mas aqui não há como evitar, porque eles estão sendo confrontados com essa verdade. Aquilo que é tão desejado escorrerá por entre os seus dedos e eles não serão capazes de segurá-lo. No entanto, diante deste cenário aterrorizantemente escuro, a nossa passagem abre uma janela pela qual percorrem os raios do reino de Deus e alcançam aquele povo com esperança. Porque depois que eles ouviram todas essas sanções, depois que eles ouviram toda essa verdade, eles se deparam com estes versículos que nós acabamos de ler, com estes versículos que trazem essa luz de esperança. E quando eu disser aqui esperança, não entenda esperança como normalmente você entende, porque a esperança, segundo normalmente nós entendemos, é a incerteza do futuro que você deseja. Mas quando eu digo esperança diante da palavra de Deus, eu não estou falando da incerteza do futuro que você deseja, mas eu estou falando da certeza das coisas que virão. E você espera por elas. Entenda a esperança nesse sentido. E diante dessa situação aterrorizante, as luzes do reino de Deus passam por essa janela aberta, nessa passagem das Escrituras, iluminando aqueles corações que estavam cobertos por trevas com esperança. Essa passagem grita para nós o quê? Grita: há esperança para um povo rebelde. Essa é a palavra que os confronta. Mas se eles não são capazes de garantir o próprio futuro, se ao receberem as bênçãos de Deus, elas escorrerão sobre os seus dedos, se o caminho trilhado por aqueles corações rebeldes até então é o caminho que leva à morte, então
onde essa esperança pode ser encontrada? Onde está essa esperança? E existem 4 fatos, 4 realidades nessa passagem, que fazem nascer a esperança do povo de Deus, mesmo em meio à desobediência e à perda futura. Prestem atenção na glória dessa passagem. É isso que ela está nos apontando. As razões para terem esperança mesmo em meio à desobediência e à perda que ainda virá. E o primeiro desses fatos está no Deus que fala aos rebeldes. O Deus que fala aos rebeldes. E nós vemos essa verdade explicitamente nos versículos 1 e 2. Nos 2 versículos iniciais de Deuteronômio 30, Moisés está falando ao povo sobre um tempo futuro. E ele começa os localizando nesse momento. Onde é esse tempo futuro? Quando é esse tempo futuro? Moisés os está empurrando para pensarem sobre esse tempo, os localizando nesse tempo, quando ele vai dizer: quando todas estas palavras vierem sobre ti. Que palavras? As palavras da aliança, as palavras que o povo acabou de ouvir, as palavras que estão nos capítulos anteriores, as palavras que apontam para a bênção e as palavras que apontam para a maldição, que aguardam no caminho da obediência e no caminho da desobediência. Todas essas palavras virão sobre eles. E o que isso quer dizer? Veja que não há aqui um suspense, não há uma dúvida, não há uma hesitação sobre aquilo que acontecerá com o povo. Moisés não está dizendo: olha, talvez vocês desobedeçam, talvez não. As palavras virão sobre eles, eles entrarão na terra, eles serão abençoados, mas eles também serão amaldiçoados por causa da sua desobediência. É por isso que nesse mesmo versículo, Moisés vai identificar o tempo em que eles estariam exilados, que o Senhor os teria expulsado. Há mais aqui do que um alerta de perigo. Há mais aqui do que apenas um aviso de que eles devem obedecer. Há a certeza de que eles quebrarão a aliança novamente. E está aqui a evidência de que eles são um povo rebelde. O sofrimento e o exílio estão no futuro desse povo desobediente. Agora, se coloque nesse lugar e pense o que eles sentem diante disso. Uma promessa tão desejada, um tempo tão desejado, um deserto que foi tão longo, mas eles ouvem que o sofrimento e o exílio os aguardam. Eles estão no futuro desse povo rebelde, e graças a Deus por isso. Oh, como assim graças a Deus por isso? Como eu posso dizer graças a Deus porque há exílio? Graças a Deus porque há sofrimento no futuro desse povo. Graças a Deus porque o sofrimento e o exílio são instrumentos nas mãos do Senhor para que a palavra de Deus, para que as palavras da aliança voltem ao coração do seu povo. Se você tem lido Deuteronômio, você vai perceber que por diversas vezes em Deuteronômio, Deus vai dizer àquele povo: tomem cuidado, quando vocês entrarem na terra, as coisas estiverem boas, vocês estiverem fartos, vocês estiverem colhendo os frutos da abundância, tomem cuidado para que vocês não se esqueçam do Senhor. Mas o que o povo faz? Se esquece de Deus. O esquecimento os leva a um caminho de dor, mas a dor faz com que eles se voltem
as palavras da aliança de um Deus que fala aos rebeldes. O povo abandonou a Deus, mas Deus não abandonou o povo. Ele revelou a eles as suas palavras, e é nessas palavras que eles encontrariam o caminho de volta, o caminho de retorno. O sofrimento e o exílio e a opressão dos inimigos evidenciam uma dupla necessidade expressa nesse versículo. Eles precisam retornar para o Senhor, ou seja, se arrependerem, e eles precisam responder em obediência a Deus. Agora veja e pense comigo. A mera consciência disso que acabamos de falar já é uma bênção pactual. Sabe o que isso quer dizer? Que quando a noite chegar, quando os inimigos se levantarem contra Israel, quando eles estiverem sofrendo, quando eles estiverem em cativeiro, do meio da angústia deles, eles dirão: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Quando a coisa apertar, eles têm para onde correr. Eles sabem para onde correr. E a beleza nisso, a glória nisso, a bondade de Deus nisso, do meio da angústia, no meio do dia difícil, no meio do desespero, o povo de Deus não vai pensar: eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de um outro trabalho, eu preciso de uma outra mulher, eu preciso de mais saúde. Não, eles saberão o que eles precisam. Eu preciso do Senhor. Eu me afastei do Senhor. Eu me esqueci do Senhor. Quem não pertence a Deus não tem nele o seu socorro. Quem não pertence a Deus não tem nele o seu socorro. Mas no dia da angústia, o seu povo tem a quem clamar. Irmãos, eu me lembro de que alguns meses atrás nós tivemos uma tempestade terrível à noite em Belo Horizonte. E eu e a minha esposa Isabela estávamos dormindo, e de repente, diante daqueles trovões que parece que vão derrubar as paredes, nós nos acordamos instantaneamente, simultaneamente, diante de um quarto completamente iluminado pelo relâmpago que cortava os céus lá fora. Foi um momento de uma intensa tempestade, e nós acordamos repentinamente. Graças a Deus, nós estávamos seguros, sem problemas. Mas você já pensou, por que é que nós acordamos diante de tamanho barulho, diante de tão denso trovão, diante de tão terrível tempestade? Nós acordamos para livrar a nossa vida do perigo. As tempestades nos acordam, os trovões nos acordam, os relâmpagos nos acordam, para que nós possamos preservar a nossa vida. E às vezes o que você precisa é de um bom trovão na sua vida, é de uma boa tempestade na sua vida. Às vezes nós precisamos que pareça que o céu vai cair, para que nós possamos nos despertar e entender que nós construímos para nós barraquinhas de papel, que não são possíveis de nos proteger das tempestades, e nós saímos correndo dali diante dos trovões para nos abrigarmos no esconderijo do Altíssimo. Então, glória a Deus, se o povo de Deus vai ter à sua frente um exílio e o sofrimento. Glória a Deus se nós teremos tempestades. Porque os trovões nos despertam do nosso sono, para que nós possamos encontrar abrigo, onde nós deveríamos estar abrigados, mas nós nos desabrigamos. Em meio à desobediência futura, o povo pode ter esperança no que Deus fala aos rebeldes. Mas talvez você pense que no seu caso não, porque você foi longe demais, você fez coisas terríveis demais, não tem jeito de recuperar você. E eu quero te apontar para a segunda realidade, para o segundo fato que está diante de nós, nessa passagem,
que faz com que o povo de Deus tenha esperança mesmo em meio à desobediência futura. Eles podem ter esperança no Deus que supera as distâncias. E nós vemos isso entre os versículos 3 a 5. Diante da mensagem aterrorizante de Moisés, de que o povo seria exilado, nós podemos ver os raios de esperança irrompendo nessa passagem. Esse movimento é marcado principalmente por uma certa palavra em hebraico, que é a palavra shuv. E essa palavra, ela traz a ideia de voltar, ou a ideia de retornar. E ela aparece por 7 vezes, nesses 10 versículos que nós lemos. E essa é uma das razões pelas quais você tem essa tradução. Todas as vezes que essa palavra aparece, ela está tocando aí de alguma forma o conceito de retornar. Então, se você enxerga nesse texto algo do tipo retornar, é essa palavra que está ali, essa raiz que está ali, marcando um conceito importante na passagem. Esse retorno tão enfatizado é o retorno do povo para Deus e o retorno de Deus para o povo. Eles saem desse estado de ruptura, eles saem desse estado de desconexão para um estado de comunhão, para um estado de retorno. O versículo 3 usa essa palavra para compor uma expressão idiomática, dizendo que Deus irá reverter o cativeiro do povo. Com isso apontando para uma nova disposição sob a qual o povo está sendo colocado. Algumas traduções vão dizer, a sorte deles irá mudar, a sorte do povo irá mudar. Ao falar isso, Moisés diz que o Senhor se compadecerá deles. Isso mostra algo importante para nós. Isso nos mostra que o Senhor não tem prazer no exílio do seu povo. O Senhor não tem prazer nos sofrimentos do seu povo. Porém, é por amor que o Senhor exila o seu povo. Um bom pai não é um pai que ama disciplinar o seu filho, mas um pai que disciplina o filho porque o ama. Não há prazer em Deus ver o seu povo sofrer, não há alegria no coração de Deus de vê-los sofrer, de vê-los exilados, de vê-los distantes da promessa. Mas é necessário, e Ele faz porque os ama. Veja, é importante nós compreendermos que Deus é o Criador, Deus é a fonte de vida, e a única razão pela qual vale a pena viver. Qualquer deslocamento para longe dessa centralidade de Deus é uma jornada inerentemente em direção à morte. Não há como caminhar para longe do Senhor, sendo que o Senhor é a fonte de vida e desejar viver. Os caminhos longe de Deus são caminhos de morte. Essa é uma escolha absurda. Quando Deus se aliança com o seu povo, Ele os está livrando da morte, ao trazê-los para si. E é aqui então, que nós nos deparamos com uma grande beleza nessa passagem. Não existe nenhum filho de Deus que esteja longe demais, para que Ele o busque. O versículo 4 diz ainda, que o que foi exilado, ainda que ele esteja na extremidade dos céus, o Senhor o reunirá. Meu irmão e minha irmã, não importa quão viciado você esteja nisso, que está destruindo a sua vida. Não importa o quão terrível tenha sido isso que você tenha feito. Não importa o quão horríveis são os seus pensamentos. Não importa o quão difícil pareça ser sair do lugar onde você foi parar. Você não está longe demais para que o braço do Senhor o alcance. Você não está longe demais para que o braço do Senhor o traga de volta. Isso não significa que o caminho será fácil, mas o Senhor nos tira do exílio, o lugar onde nós descobrimos sobre as nossas misérias e nos volta para casa. Esse movimento de ida e retorno revela uma espécie de tensão teológica nessa passagem. A quebra da aliança mosaica tira o povo da terra. Mostra ao povo que eles são miseravelmente insuficientes, mas o movimento de exílio não é o movimento final. E Deus já havia projetado isso com Abraão, em sua aliança com Abraão. Quando nós lemos em Gênesis 13:15,
Deus dizer a Abraão, porque toda essa terra que você está vendo, e lembrem-se que nós estamos em Deuteronômio, então eles estão olhando para a terra, toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. O povo se mostra, vez após vez, indigno, insuficiente para manter a terra que o Senhor promete. Logo, diante dessa insuficiência, diante dessa quebra, a pergunta é: como esse povo pode saber que eles não perderão o descanso que o Senhor promete? Onde eles podem encontrar esperança diante da insuficiência dos seus corações, da sua inconstância, da sua fragilidade? Como eles podem tocar a promessa e agarrá-la e segurá-la sem que ela escorra por entre os seus dedos? E tudo isso nos leva à terceira razão pela qual o povo de Israel pode ter esperança, mesmo em meio ao anúncio da desobediência futura. Eles devem ter esperança no Deus que vence os inimigos. E nós vemos isso entre os versículos 6 a 8. Está claro ao povo que, diante das exigências que eles têm, de acordo com a aliança mosaica, perder a terra virou e é uma questão de tempo. Eles vão voltar à terra? Vão voltar à terra, mas até quando? Como é que eu sei que eu posso ter descanso? Diante de toda essa rebelião, pensaria o israelita ali naquele momento. Eu vou entrar, mas eu vou sair, eu vou voltar, mas e aí? Como eu sei que eu não vou sair de novo? Que eu não vou perder de novo? Será que isso vai apenas escorrer pelos meus dedos de novo? E entre os versículos 6 a 8, nós vemos como o Senhor resolve essa questão. Toda a estrutura textual aqui nos chama a atenção para essa solução. E qual é essa solução? A solução é: Deus vencerá os inimigos do povo. Deus irá superar aquilo que os ameaça. A esperança de um povo rebelde consiste na garantia de que o amor de Deus prevalecerá sobre a sua rebeldia. Isso acontece de duas formas. A primeira forma é a vitória sobre o inimigo interno, sobre o coração. Israel tinha um coração rebelde, mas o Senhor irá circuncidar o coração deles e o coração dos seus filhos. Isso significa que eles serão habilitados a amar a Deus, a obedecer a Deus, a deixarem de lado a sua rebeldia. A imagem da circuncisão aqui é importante, porque ela remete às promessas que Deus faz a Abraão, a aliança que Deus faz com Abraão. O que Deus promete, no entanto, é algo superior à circuncisão de Abraão, superior à circuncisão da carne. Ele prepara o povo para desfrutar da promessa e não mais perdê-la. Essa é a grandeza do que o Senhor está fazendo no coração do seu povo. Eles não mais andarão em rebeldia, quebrando a aliança, mas ela será marcada, cravada, escrita nos seus corações. A segunda forma pela qual Deus garante a promessa é a vitória sobre os inimigos externos. Israel não precisará temer os ataques daqueles que os rodeiam e daqueles que perseguem o povo. Por quê? Deus os julgará. Esse juízo, ele ecoa a promessa que Deus faz a Abraão. Quando ele disse, em Gênesis 12, 3, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O povo de Israel olhava para o futuro e tinha diante deles a ameaça iminente da perda de tudo aquilo que o Senhor os havia prometido, no que dependesse da sua obediência. Mas agora o Senhor está dizendo que Ele daria ao povo um novo coração. O Senhor está dizendo que Ele os guardaria daquilo que os ameaçava. Ele está dizendo que a relação com a promessa vai mudar.
que a relação com o cumprimento da promessa vai mudar, que eles não mais estarão ameaçados. E como ele vai cumprir essa promessa? E o apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso em Colossenses capítulo 2. E prestem atenção nisso que eu vou ler em Colossenses capítulo 2, à luz do que nós estamos falando em Deuteronômio. Paulo vai dizer: em Cristo também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Em Cristo nós recebemos o coração e a vitória. Na nossa união com Cristo, o nosso coração é transformado. E os inimigos, os principados, as potestades, os conflitos externos são vencidos. E Paulo está nos apontando para onde apontavam todas essas histórias anteriores. Em Cristo, nós recebemos a vitória sobre o nosso coração e sobre aqueles que desejam se levantar contra o cumprimento da promessa de Deus. Isso não significa que você não terá tentações, tropeços, fraquezas. Isso não significa que inimigos não se levantarão contra você. Mas isso significa que nada poderá nos separar das promessas que nos estão asseguradas, não na nossa obediência, mas na obediência de Cristo. Asseguradas não pelos nossos dedos que agarram com força aquilo que o Senhor nos dá, mas pelas mãos de Cristo. Significa que o Espírito de Deus opera em nossos corações e nós não estamos entregues a nós mesmos. Significa que ainda que hoje, meu irmão, você esteja no meio da sua luta contra o pecado, o Espírito de Deus o denuncia em seu coração. O Espírito de Deus o chama ao arrependimento. E ainda que você esteja vivendo dias de angústia com seu pecado, diante do mover do Espírito de Deus, diante do chamado do Espírito de Deus, para que você se arrependa, e você pode ouvir esse chamado nessa manhã, diante desse chamado, eu quero que você saiba que há esperança, porque isso é o sinal da garantia de que você não perderá as promessas de Deus, porque elas não dependem de você, mas dependem dele, e do que ele está fazendo, e do que ele irá fazer. E se isso não traz consolo e alívio ao seu coração, você não tem coração. Assim nós nos aproximamos do último fato, da última realidade dessa passagem, que aponta a esperança futura a Israel, mesmo diante da desobediência. Eles devem ter esperança no Deus que se alegra com o seu povo. Versículos 9 a 10. O que nós vemos nessa passagem é uma operação de resgate. Deus vai atrás do seu povo no exílio, retorna-os do seu cativeiro, concede a eles um novo coração, julga os seus inimigos e, por fim, como os versículos 9 e 10 nos apontam, Deus abençoa o seu povo com abundância, abençoa o seu povo com provisão, como está escrito no versículo 9, porque Yahweh voltará a alegrar-se em ti. Deus volta o povo para si, volta o povo para a terra, volta a alegrar-se no povo. A pergunta, então, é: por quê? Por quê o Senhor se alegra no seu povo? E a resposta está no versículo 10. Porque darás ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos. O que está escrito neste livro da lei: porque retornarás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Existem duas razões, irmãos, para que o Senhor se alegre neles. A primeira é: porque darás ouvidos à voz do Senhor. O que é isso? Obediência. A segunda é: porque retornarás ao Senhor. O que é isso? Arrependimento. E a princípio, pode parecer para você que Deus está reagindo a uma iniciativa do povo. Essas expressões, no entanto,
elas estão aqui nesse texto compondo a extremidade de um quiasma, que é um dispositivo da literatura hebraica que vai repetir ideias em formato de X, chamando a sua atenção para o centro desse quiasma. No versículo 2, essas razões estão presentes em ordem inversa. É por isso que você vê esse esquema de cores, para que você entenda o que eu estou falando. Essas razões no versículo 2 estão presentes em ordem inversa na outra ponta do quiasma. Quando nós lemos no versículo 2, então retornarás ao Senhor teu Deus, arrependimento, e darás ouvido à sua voz, obediência. Mas por que isso está acontecendo lá no versículo 2? Porque o Senhor está mostrando a necessidade de arrependimento e de obediência por meio do exílio, e por meio do sofrimento, e por meio das suas palavras. E isso nos leva ao centro do quiasma, que está justamente nos versículos 6 a 8. No versículo 2, Deus está falando que eles precisam. Mas o que ele está chamando a atenção no centro desse texto, no centro desse quiasma, no centro dessa passagem? Ali nós chegamos no ponto alto nesses versículos. Deus está circuncidando o coração do povo, está trazendo juízo sobre os inimigos e os está preparando para obedecerem. Ou seja, o povo não era capaz de entregar o arrependimento. O povo não era capaz de entregar a obediência que precisavam, mas o Senhor os torna capazes. E nisso, Ele se alegra. Como eu disse no início, a vida parece nos escapar por tantas vezes. E durante esse tempo tão breve, às vezes nós buscamos tantas coisas que nós colocamos no nosso horizonte, mas simplesmente começam a escorrer por entre os nossos dedos. No entanto, essa passagem nos revela que apesar de não sermos capazes de garantir o nosso futuro, o Senhor o garantiu por nós. Nós precisamos contemplar essa verdade e responder em adoração ao Senhor. Ele nos deu aquilo que não nos será tirado ao falar conosco, mesmo em meio aos nossos atos de rebeldia, a nos buscar, não importa o quão longe nós estejamos, ao transformar o nosso coração e vencer os nossos inimigos, e ao nos envolver de novo com a sua alegria. Esse é o espetáculo que está diante dos nossos olhos nessa passagem tão magnífica, que vem depois de uma passagem tão terrível, onde esse povo compreende que a morte os aguarda, mas de repente essa luz, essa beleza, essa profundidade, esse espetáculo tira-lhes o luto, tira-lhes a morte. Porque o que Moisés está fazendo nesse texto aqui é usando de dois movimentos que serão repetidos por todos os profetas após ele. Ele está acusando a quebra da aliança do povo, mas ele está ao mesmo tempo anunciando o reino de Deus, anunciando a nova aliança, anunciando aquilo que eles não serão capazes de quebrar, anunciando aquilo que Deus fará nos corações do seu povo. Por isso, no versículo 14, ele dirá, no versículo 14 de Deuteronômio 30, mais tarde do que esse texto que lemos, ele dirá: pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. E Paulo, o apóstolo, ele vai voltar a essas palavras, vai voltar a esse texto e vai escrever: a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a palavra
que Moisés anunciava naquele dia, ainda que não estivesse plenamente desnudada diante dos olhos daquele povo. É diante de Cristo, é através de Cristo que nós temos as garantias dessas promessas. Há um sentido no qual, desde o tempo do início do exílio de Israel até os dias do Novo Testamento, o povo permaneceu exilado. Veja, a glória das promessas que lemos em Deuteronômio 30 faz com que seja completamente ofuscada a volta geográfica do povo de Israel para sua terra, depois do exílio assírio, depois do exílio babilônico. Eles voltaram para a terra? Eles voltaram. Mas se você prestar atenção nessa jornada, você verá que a sua vida, a vida do povo é empalidecida diante do vigor e da vibração das cores que as promessas estão pintadas. Eles vão reconstruir o templo? Vão, mas o que eles têm vontade de fazer quando eles reconstroem o templo? De chorar, por causa da glória anterior. Agora veja então, que em toda essa jornada de Israel, em toda essa volta do povo, o que nós estamos testemunhando ali é um movimento tipológico. É um movimento que aponta uma obra que Deus está fazendo, mas que até aquele momento não havia se consumado. Porque a promessa de Deus se consuma não é quando Israel volta para aquelas coordenadas geográficas de onde eles tinham saído, mas quando nós, como povo de Deus, entrarmos na Nova Jerusalém, na qual nós entramos por meio de Cristo, e essa é a realidade que eu e você podemos tocar e que jamais escorrerá pelos nossos dedos, que jamais poderá ser tirada de nós. E toda a história da redenção aponta para esse dia, e nós aguardamos com expectativa por essa hora, porque quando olhamos para aquilo que nos está prometido, não mais nós somos assombrados com medo de perdê-lo, com medo de que isso escorra por entre os nossos dedos, porque essas promessas estão asseguradas pelo nosso Senhor e pela obra que Ele faz em nosso coração através do seu Espírito. Então talvez você tenha entrado aqui nessa manhã desanimado com as suas batalhas, desesperançado em meio às suas guerras e tropeços, com medo das perdas que têm acontecido. Mas escute, a esperança de um povo rebelde não está nas obras das suas mãos, mas na obra que Deus faz em nós. Por isso, arrependa-se. Por isso, obedeça e una-se ao nosso irmão Agostinho, que escreveu na sua obra Confissões, essa oração a qual precisamos nos unir, quando ele diz: toda a minha esperança não está senão na grandeza de tua misericórdia. Dá o que mandas e manda o que quiseres. Essa deve ser a nossa oração. De olharmos para o Senhor e dizer: dá o que mandas. Se me mandas ser obediente, dá-me a obediência. Se mandas que eu me arrependa, me dá o arrependimento. Dá o que mandas. E mandas o que quiseres. E diante dessa oração, nós precisamos ser lembrados de que tudo aquilo que nós recebemos, Ele enviou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, que nós possamos prosseguir com esperança em um mundo desesperançado. Que nós não sejamos assombrados pelas perdas desse mundo, mas que nós possamos perseguir essa esperança diante de nós, confiantes no nosso Senhor. Feche seus olhos, ore ao Senhor,
Peça a Ele que Ele dê a você aquilo que Ele manda. E que Ele mande aquilo que Ele quer. Senhor, nós nos aproximamos de Ti com um coração humilhado pela Tua verdade. Que verdade tão sublime, tão maravilhosa, tão transformadora, e que vidas tão pálidas que nós vivemos diante de verdades tão gloriosas. Nos perdoa pela nossa fraqueza, nos perdoa, Senhor, pela nossa inconstância, nos perdoa, Senhor, pela nossa fragilidade, mas eu peço a Ti que o Teu poder nos envolva nessa manhã e que aqueles que estão longe sejam buscados, não importa o quão longe estejam, não importa o quão envolvidos pelo seu pecado estejam, que a Tua mão gloriosa os resgate do seu pecado e os traga de volta à Tua presença. Nós clamamos ao Senhor, Deus, que os sofrimentos nos reorientem diante da Tua palavra. Nós não desejamos sofrer e sabemos que o Senhor também se compadece de nós em nossos sofrimentos, mas glória ao Senhor, porque o Senhor não nos abandone às nossas vontades, Senhor. Por isso que sejamos rápidos em aprender, rápidos em se arrepender, e que nós possamos seguir ao Senhor com fidelidade. Nós aguardamos, Deus, por essas promessas, que serão consumadas no retorno do nosso Senhor. E assim nós entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, e pedimos ao Senhor, Pai, dá aquilo que o Senhor nos manda, e manda aquilo que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.